Meus irmãos amados, estamos voltando para o nosso contato virtual, porém muito mais do que um contato virtual, um contato fraterno, amoroso, no desejo de que uma instrução da parte do Senhor chegue ao seu coração, chegue à sua família. Nesses dias nós precisamos muito alimentar a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que nos pode dar esperança. E é a palavra de Deus que nos dá esperança. São os ensinos do Senhor, as promessas do Senhor, os princípios revelados nas Sagradas Escrituras, podem encher o nosso coração de paz e alento nesse tempo de dor, nesse tempo de muito pavor que assola todas as nações da terra, que assola o nosso país, que assola a nossa família. E eu quero iniciar essa devocional trazendo a letra de um hino que nós cantamos, especialmente por ocasião da Reforma Protestante, mas um hino muito bonito, que é o 155, Castelo Forte, apenas uma parte da primeira estrofe deste hino, que diz assim: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Veja quanta convicção aqui. Martinho Lutero, que escreveu este hino, letra e música, a sua convicção, a sua certeza de um Deus que é o nosso defensor. Ele nos defende nos transes agudos da vida. E nós estamos vivendo um desses transes agudos. Esse momento, essa pandemia mundial, que traz incertezas, temores, muita apreensão, muita dor. Quantos estão sendo infectados no mundo inteiro, em nosso país também. Quantos que já perderam a sua vida, famílias que estão chorando os seus familiares falecidos, e também a crise econômica como consequência desta pandemia, a precariedade em nossas economias, muitas famílias que já perderam o seu emprego, outros não podem trabalhar, vivem da informalidade, trabalham hoje para comer amanhã, e por causa deste isolamento social, desse distanciamento social, não estão podendo trabalhar. Quanto sofrimento! Mas nós podemos descansar nesse tempo, nesses dias, podemos descansar nesse Deus que é o nosso defensor, que defende os seus nesse transe agudo. E eu quero trazer para a nossa meditação nessa ocasião um texto do Salmo 57, a experiência vivida por Davi no passado, na velha dispensação, e que é tão pertinente, tão oportuna, tão atual para a nossa vida nesses dias. Ele começa assim no Salmo 57, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Eu quero chamar a sua atenção para a situação histórica deste salmo, um momento histórico vivido por Davi. Esse momento está muito bem descrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 24,
nós temos exatamente essa história, esse momento na vida de Davi. Ele está numa caverna, ele se refugia nesta caverna, porque está sendo perseguido pelo rei Saul, cheio de ciúmes e inveja, querendo tirar-lhe a vida. Portanto, Davi está refugiado, está confinado, está em clausura. Podemos intitular este salmo como Davi e o seu confinamento. Note quanta similaridade com a realidade que nós estamos atravessando, com o momento que nós estamos passando. Nós estamos confinados, nós estamos em nossas casas, nós não podemos trabalhar normalmente, nós não podemos seguir a dinâmica da vida. Nós estamos confinados em nossas casas. Davi estava confinado numa caverna, se refugiando. Mas note que ele está numa caverna, num refúgio local, físico, geográfico, mas ele consegue olhar para além deste refúgio, desta caverna. Ele consegue olhar para um refúgio por excelência, um refúgio verdadeiro, que o homem só pode encontrar em Deus, e que ele podia encontrar em Deus, como de fato encontrou. Por isso mesmo ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, em ti, ou seja, no Senhor, a sua alma encontrava esse refúgio, ali, num refúgio local, geográfico, mas ele levanta os seus olhos, e com os olhos da fé, os olhos da alma, os olhos do coração, ele tem a visão de Deus, ele vê a Deus, e ele encontra em Deus o refúgio verdadeiro. Mas note a atitude de Davi neste momento histórico da sua vida. É exatamente essa atitude que eu quero chamar a sua atenção, deve ser a sua, a minha, nesse tempo difícil. Uma atitude de humildade, uma atitude de quebrantamento, uma atitude em que ele reconhece a sua nulidade, a sua pequenez, a sua impotência diante daquele quadro difícil, preocupante, que queria encher o seu coração de temor, de medo, queria lhe fazer recuado, acovardado. Mas, ao invés disso, ele clama ao Senhor. Ele recorre ao Senhor, usando este apelo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Essa palavra misericórdia é tão rica e preciosa na Escritura, você sabe, você conhece, você já ouviu muitas vezes. Ensinos, mensagens sobre as misericórdias do Senhor. Eu quero trazer à sua memória aquele texto lá de Jeremias, escrevendo em suas lamentações, no capítulo 3, quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz ainda que as suas misericórdias não cessam, renovam-se cada manhã. São as misericórdias do Senhor. E nós entendemos, através dessa passagem, o fundamento desta passagem, quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nós entendemos que o Deus da misericórdia é aquele que não nos dá o que nós merecemos receber. Nós merecemos receber a destruição, o juízo, mas ele não nos dá. Por isso mesmo ele manifesta a sua graça. Ele nos dá o que nós não merecemos receber. O que nós merecemos, ele não nos dá, porque é um Deus terno em misericórdias. E por isso que Davi apela para a sua misericórdia, porque ele sofria ameaça de morte. Então ele apela para a misericórdia do Senhor.
E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Em tempos de crise, em tempos de coronavírus, nós precisamos apelar para a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que se renova cada manhã, essa misericórdia que não tem fim. Nós precisamos considerar, como diz também o Salmo, neste saltério, considere as misericórdias de Deus. Nós precisamos considerar e muito mais buscar, clamar a Deus pelas suas misericórdias nesse tempo difícil e nos refugiarmos nele, nos ampararmos nele. Refugiados, sim, em nossas casas, muito mais refugiados no Senhor. Refugiados no abrigo verdadeiro, nesse castelo forte, que é o nosso Deus, que é o nosso defensor em todo transe agudo da nossa vida, da nossa jornada. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e nele descansarmos e andarmos na sua completa dependência. Mas note que este salmo, o salmista no verso 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Note o título que ele reivindica e atribui a Deus Altíssimo. Clamarei ao Deus Altíssimo. Esse é um título raro nas Escrituras, atribuído a Deus. E muito raro fora do saltério. Ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, capítulo 14, na história de Melquisedeque e Abraão, que está lá nos versos 18 a 24, Gênesis 14. E lá Abraão, por duas vezes, reivindica esse título, atribuindo a Deus, chamando o Deus Altíssimo. E quando ele se dirige ao Deus Altíssimo, ele diz: ao Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Em contraste com os deuses pagãos, com as divindades pagãs, as religiões cananitas se dirigiam aos seus deuses, às suas divindades, fruto da sua imaginação, criação da sua mente, mas que eram falsos, não eram reais, não eram verdadeiros. Eles se dirigiam a esses deuses como altíssimos, deuses que não respondiam e nada podiam fazer. Você se lembra dos 400 profetas de Baal, que clamaram ao Deus Baal, ao seu Deus, fruto da sua imaginação, e ele nada respondeu e nada pôde fazer. Mas o Deus a quem servimos é o Deus Altíssimo, exclusivo, Deus Altíssimo, vivo e verdadeiro. E esse Deus está no céu, como diz o Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Por isso é Altíssimo, porque ele está no céu, o céu dos céus. Ele habita no céu, ele habita a eternidade. Mas a Bíblia diz que ele habita também com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar, para socorrer, para abençoar. Essa é a certeza de Davi. Por isso ele diz o Deus Altíssimo, porque ele crê que esse Deus Altíssimo está no céu, habita o céu, mas também estava com ele. Habitava com ele. Caminhava com ele. Estava ali no seu confinamento, como um companheiro inseparável. E ele diz que tudo
executa por mim. Tudo executa. Então, esse Deus que é altíssimo porque está nos céus, é altíssimo também porque é onipotente. O Deus que por mim tudo executa. É um Deus onipotente. É um Deus que não conhece limites, não conhece fronteiras. É um Deus que não conhece o impossível. A Bíblia diz que o impossível dos homens é possível a Deus. É possível a Deus. O impossível é dos homens. A Deus é possível. Um Deus em cujas mãos estão os infinitos recursos para trazer soluções radicais para a nossa vida. E mormente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise, um tempo de pavor, um tempo em que os homens se veem impotentes diante de um vírus que sequer podemos ver, enxergar. Mas o Deus a quem servimos é o Deus que tudo pode. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, diz que esse Deus que é altíssimo, que está no céu e que é onipotente, que pode todas as coisas, é o Deus que tudo faz no conselho da sua vontade. Portanto, ele está em operação, ele está trabalhando, ele está fazendo. As rédeas da história não estão nas mãos dos homens, as rédeas da história estão nas mãos de Deus. O absoluto Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que possui os céus e a terra. Por isso Abraão disse o Deus Altíssimo, porque possui os céus e a terra. E Davi aqui também, o Deus Altíssimo, que por mim tudo executa. É o Deus que pode nos fazer atravessar esse vírus, esse tempo, essa crise, crendo, confiando e descansando nele. Esse vírus tem o seu prazo de validade. Vai passar. Vai passar. Mas nós precisamos atravessar esse tempo na confiança do Senhor, na dependência do Senhor, descansando a nossa alma e o nosso coração inteiramente no Senhor. Eu quero concluir destacando a confissão de fé muito oportuna que Davi faz aqui neste Salmo 57. No verso 7, ele faz a sua confissão de fé dizendo: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Na sequência, ele vai dizer de toda a minha alma. É interessante que essa confissão de fé aqui, nesse verso 7 e em diante também, mas eu estou destacando o verso 7, ele está no Salmo 108. E ali no Salmo 108 ele começa com esta confissão, dos versos 1 a 3. Ele começa com essa confissão. Aqui ele termina com a confissão, depois de uma atitude de humildade, de dependência, de quebrantamento, mas também de encorajamento e de fé. Ele faz explicitamente esta confissão: firme está o meu coração, ó Deus. Note a primeira palavra aqui que ele usa, firme, esse adjetivo muito importante na Escritura. Essa palavra traz a ideia de algo muito sólido, como uma estaca bem fincada, bem firmada, que nada pode demover, nada pode abalar.
nada pode destruir. Firme está o meu coração. Coração que é a sede do nosso ser, biblicamente, é a sede do nosso ser. É a sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. É a sede, é o homem total. O meu coração está firme, diz o salmista, em meio ao seu confinamento, isolamento, enclausuramento. Ele pôde dizer, ele pôde confessar: o meu coração está firme, ó Deus. Assim também, você e eu devemos atravessar esse tempo fazendo esta confissão de fé, renovando em nossa memória esta convicção de que o Senhor está no controle, o Senhor está governando todas as coisas, o Senhor está dirigindo a nossa vida, está dirigindo a história, e o Senhor está atuando, está trabalhando, especialmente para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Então você e eu precisamos, colocando a nossa confiança nele, esperar nele, descansar nele nesse tempo, mas note, com um coração cheio de louvor, cheio de reconhecimento, bendizendo o nome do Senhor. Jamais permita que os seus lábios profiram lamúria, murmuração, ingratidão, blasfêmia, revolta. Não, jamais. Nem devemos fazer isto, nem devemos também passar mensagens de desespero, de desesperança. Não. Nós devemos tanto nutrir em nosso coração aquilo que louva, glorifica, exalta, enaltece o nome do Senhor, como também passarmos mensagens de esperança para aqueles que fazem parte das nossas relações, dos nossos laços de amizade, laços humanos. Precisamos passar esta mensagem de esperança, uma mensagem de louvor, uma mensagem de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós adoramos a Deus por quem Ele é e nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz. E Ele tem feito coisas grandiosas. Devemos bendizer o nome do Senhor, como disse o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A despeito da pandemia, a despeito do coronavírus, Deus tem feito grandes coisas. Porque Ele é Deus, continua sendo Deus e continua sendo bom. Portanto, cantarei e entoarei louvores. Experiência do rei Davi, que deve ser a sua experiência, a minha experiência. Trazermos sempre esta palavra de gratidão e louvor ao nosso Deus, o nosso refúgio verdadeiro, o nosso castelo forte. Que Deus aplique ao seu coração esta palavra, que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando ao seu coração esta palavra, trazendo paz, ânimo, alento ao seu coração. Eu gostaria agora de orar por você, onde você está. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força em tempos de fraqueza. Tu és o nosso ânimo em tempos de desânimo. Tu és a nossa esperança em tempos de desesperança, em tempos de desespero. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso castelo forte, Tu és o nosso abrigo verdadeiro, Senhor. E em Ti nós queremos nos refugiar, em Ti nós queremos nos amparar, enquanto passamos este confinamento, este isolamento social, este tempo de crise. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor,
a despeito de tudo à nossa volta. Nós queremos dizer que o Senhor é Deus, é o Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que governa o universo. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, te glorificamos. E esta é a canção que nós trazemos em nossos lábios, em nosso coração, como salmista, como rei Davi, neste Salmo 57. Deus, dá-nos um coração firme, dá-nos um coração sólido no Senhor, dá-nos uma alma apegada ao Senhor cada vez mais nesse tempo, e dá que a nossa mente seja alimentada com essas promessas maravilhosas e com esta confissão de fé, renovando a nossa mente com a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Deus abençoa a cada coração, a cada família, a cada lar, traz paz, serenidade, traz o refrigério e o bálsamo do teu Espírito a essas famílias que nos alcançam através deste meio de comunicação. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Continue sendo o nosso abrigo verdadeiro, nosso castelo forte. Nós oramos em humildade e fé, com nosso coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém.